O Emanuel Campos, que inclusive nos mandou um superchat. Muito obrigado, Emanuel. Ele pergunta: Ricardo, latência de internet, custo dos acessórios, acesso a espaços físicos com trackers de posicionamento já é difícil lá fora. Acha mesmo que isso vai ser febre no Brasil? Cara, as barreiras tecnológicas, sempre que você vê uma coisa que a única barreira é tecnológica, aposta. Porque as barreiras tecnológicas exponencialmente são destruídas, né? Então, né, assim, isso na tecnologia é chamado de leapfrogging, né? Por exemplo, na África, celular cobriu o continente inteiro antes de linha de telefone também, fixa acontecer. Aqui também, a quantidade de pessoas que tinha landline era muito pequena. Então, isso é uma tecnologia nova acelerando tão mais rápido do que a velha, que ela passa por cima e faz. Então, mas tem lei de Wright também, né? Do preço caindo. Exato, tudo. O preço tende a zero, literalmente, né? E a tecnologia acelera exponencialmente. Mas tem 3 pontos importantes de considerar. Uma é banda, né? Tanto velocidade, né? Latência, quanto quantidade de dados, né? Para gerar um metaverso appealing, ele não vai poder, né? Um metaverso que as pessoas curtam, que todo mundo, que não seja nicho, não vai poder ter cara de videogame, nem cara de desenho animado, né? Ele vai poder... Vão existir mundos de videogame e de desenho animado com certeza lá dentro. Mas ele tem que ser, né, realístico cada vez mais e tudo mais pra ter um apelo 100%. Sim, mesmo que não seja realístico, você não pode ter um negócio que parece um PlayStation 1, né? Isso. Então assim, tem capacidade de transmissão de dados, de computação, tudo isso. Tudo isso está nos primórdios. Por isso que eu tô falando que a gente está no mínimo uma década. Só nisso que você falou, você tem potência do device, né? Você tem banda e tem latência, né? Mas isso já tem algumas coisas que estão relativamente já bem avançadas, então, né? Por exemplo, 5G você resolve... A gente está num ponto onde é good enough para já ter essas primeiras sementes. Por isso que eu tô falando. Eu falo que vai estar inteiramente realizado o metaverso daqui a uma década. Mas agora eu já trabalho com isso, já tem espaços, já tem plataformas, né? Já dá para acessar as sementes disso, né? Mas ainda não é essa promessa do Zuckerberg desse, né, mundo interconectado e tudo mais, né? Agora, tem um lado do sickness, né? Do cérebro, ele entender o corpo parado e aí na imagem está em movimento, que ainda dá um bug, né? O famoso enjoo, cara. Você pediu para explicar alguns termos. Boa, obrigado. Sim, isso aí é um problema bastante difícil de transpor. Porque a minha dúvida é o seguinte: será que a gente não vai ter uma barreira biológica? Eu vi um paper outro dia que o argumento dos caras é o seguinte: por mais absurdamente rápido que o cérebro seja, ele não consegue lidar com a quantidade de informação que a imagem traz em tempo real. Então, nessa pesquisa que os caras fizeram, os caras descobriram que o cérebro ele usa os últimos 15 segundos como referência para montar uma imagem nítida. Ele tem um ponto onde ele está pegando em real time, mas a imagem que ele gera nítida, na verdade, tem coisas que ele pegou dos últimos 15 segundos. E que é uma puta loucura se pensar nisso. E aí os caras mostram por que isso é relevante. Porque se a gente entender que é isso mesmo, você tem impactos, por exemplo, em doutores que fazem radiologia, e a leitura que ele faz de achar a imagem, e ele aponta o momento que ele achou o problema, de repente não é o momento em real time. E o software, de alguma maneira, vai ter que levar isso em consideração. Quando você começa a ver coisas assim, será que a gente não vai bater numa barreira biológica? Cara, isso é ciência cognitiva, né? Assim, primeiro, tem gente muito inteligente olhando esses problemas. A questão do motion sickness, né, de mal do movimento que você sente usando algumas experiências de realidade virtual, hoje, com a taxa de repetição das telas de VR, né, o Oculus Quest 2, por exemplo, tem, sei lá, 120 Hz de taxa de repetição. Já é bom o suficiente. Com toda a tecnologia que tem hoje, se você se sente enjoado, é porque a experiência provavelmente foi mal feita. Tá? Ô Focas, pega os potinhos com molhos pra gente, que eu esqueci de trazer. A experiência foi mal feita, porque dá pra você zerar ou mitigar esse tipo de problema. O problema é que quando você coloca um óculos de realidade virtual, você tá vendo o mundo, né? Um mundo diferente,
e quando se o teu personagem dentro desse mundo se locomove e você tá parado, Obrigado. você causa uma discrepância, né, com o teu sistema, com o teu labirinto e você sente enjoo, né? Mas isso é muito fácil de transpor, tem muitas técnicas para transpor, né? Porém, é impossível de transpor completamente, né? Ainda, né? Mas estou estudando coisas muito loucas, até choque galvânico aqui na tua orelha para você sentir inércia falsa. Assim, então, tem coisas sendo pesquisadas muito estranhas para resolver esse tipo de problema, né? Ainda estamos longe do Matrix, né? Plugar uma coisa na cabeça, né? Mas eventualmente, por que não, né? Eventualmente falta muito ainda, mas, né? Mas já está good enough, né? A tecnologia já está boa o suficiente para já começarem a existirem esses mundos, né? Eu acho que um dos maiores desafios da próxima década vai ser, e a Apple vai entrar nesse negócio também e tudo mais, vai ser isso já é meio sabido, né? Vai ser miniaturizar esses devices, né? Fazer bateria que dura para você usar um óculos de AR ou de realidade virtual o dia inteiro, né? Então, vamos falar do elefante que está na sala? Vamos. Ainda é uma porcaria os óculos. Sim, Por mais sim. que eu e você, a Não gente é nem- ama a tecnologia, achamos legal pra caramba. Mas é impraticável, cara. Pra você ficar muito tempo... Não, isso não é nem polêmico. Assim, é um tijolão que você coloca na tua cara. É tão legal. Isso é uma coisa que eu sempre acredito, que é caso de uso, né? É mais importante do que qualquer coisa, do que ergonomia, do que preço. Você tem esses fatores para uma tecnologia ser adotada. Você tem preço, você tem caso de uso, você tem ergonomia. Então, você mas tem... dentro disso, Ricardo, assim, uma coisa é o óculos da Apple, que muito provavelmente não vai ser um VR como você tem nesses óculos. Não, pelo menos os rumores estão dizendo que ele vai ser um óculos de mixed reality que também faz VR, porque ele vai usar pass-through technology. E o motivo que falam isso é por causa de patentes e porque uns 4 anos atrás a Apple comprou uma empresa de pass-through AR, né? Mas você acha que porque assim, pra você ter a imersão completa, você não precisa ter um óculos que te cubra bem a cara? Não, mas... Não, você tem imersão quando você usa um HoloLens mesmo com um campo de visão restrito. É óbvio que Putz, cara, camadas de imersão, tá? Tudo bem, mas o você HoloLens ele é muito bom pra fazer mixed reality, né? Tipo, sei lá, eu tô Sim. fazendo manutenção num carro e tem um cara me mostrando onde que eu tenho que fazer as coisas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que você ter do que ser um óculos perfeito que cobre a tua periferia inteira da visão. E você... Óbvio que não. Mas se você põe isso e você entende de evolução tecnológica, você fala assim, cara, mais uns passos, isso aqui provavelmente vai estar resolvido, né? E tem gente muito mas a inteligente. minha dúvida é quanto tempo isso vai demorar, entendeu? Pois é. Mas então, voltando pro óculos de realidade virtual. É ruim, porém, o caso de uso é legal. A gente ainda tá numa... Não tem escala, Ricardo. Eu faço o paralelo que... Eu gosto de fazer esse paralelo, que é realidade virtual. A gente tá na fase celular tijolão da Nokia, da realidade virtual, sabe? Nem inventaram o caso de uso de um smartphone que nem BlackBerry, o caso de uso de ter o e-mail no bolso. Isso aí foi o caso de uso. BlackBerry não decolou por causa de nada além de você ter instant message e e-mail no bolso. O iPhone não decolou. Isso eu já tive discussões sobre isso com pessoas que investem em tecnologia e tudo mais. Porque é o hardware que é importante. O hardware não é o importante. Não, tanto é que quando ele lançou, o Nokia 95 era muito melhor que ele. Então, o hardware não é importante. O importante é o caso de uso. O iPhone não decolou porque ele era... Óbvio que a Apple faz hardware bom, lindo. Não é isso que eu tô discutindo, mas assim, eu lembro que não tinha Bluetooth. Então, o iPhone, você Era lembra? uma Já desgraça. existia 3G na época que o iPhone Sim, não lançou, tinha ele era 3G. 2G. Só que o que ele te propunha? A internet na tua mão. Que naquela época, não sei se você lembra, internet, quando o iPhone lançou em 2007, era WAP. Era aquele negócio Não é horroroso. só isso, cara. Você tinha uma questão de facilidade. Os o telefones, multitouch, né? O caso... cada vez se lançava um telefone melhor, né? Melhor no conceito daquela época, ele era mais difícil. Então, quanto mais avançava, mais complicado ficava. Isso é outro ponto de adoção de tecnologia, que é user capability, né? Tudo isso entra se uma tecnologia vai flopar ou acontecer, basicamente, né? User capability é outro. Então, o caso de uso é um. Os usuários têm que conseguir chegar num nível de aprendizado como uma massa, né, para virar um mainstream adoption, deles saberem usar aquela tecnologia, né? Então, essas sementes do metaverso estão servindo para gerar uma geração, por exemplo, a geração que está no Roblox, que é tudo garotado, vai crescer
e conviver socialmente através de um avatar é second nature para essas pessoas, né? Né? Então, user capability também vai estar numa posição daqui a pouco onde isso vai ser normal, né? Para gerações mais velhas, é bizarro. Você fala, o que essas pessoas estão fazendo dentro desse espaço? Por que estão criando mundos virtuais? O que significa criar um mundo virtual? O que significa conviver? Você fica conversando com uma pessoa através de um avatar. O que é um avatar? Eu preciso criar um avatar. Gera estranheza, né? Mas isso faz parte de user capability também, né? Mas acho que a gente viveu... Todo mundo aqui, eu, você... Eu não. Não, aponta escuta, pra mim, não. Todo mundo aqui... Você não aponta pra mim, não. Todo mundo aqui, tenho certeza disso. Você já criou um avatar na tua vida? Já. Então, assim, meu pai não criou um avatar pra ele, entendeu? Né? Então, assim, é uma questão de... essas tecnologias virem, né, chegarem, vão ficando mais fáceis, né? Mas eu queria falar o Roblox, assim, por exemplo, facilita muito a criação de Nós temos um bom exemplo com redes sociais. Existiu uma época nas redes sociais que as pessoas de mais idade não estavam. Uhum. Hoje, ao contrário, as pessoas de mais idade estão mais, enfim, acabou essa coisa de idade. Mas tinha uma época que não estava. E eles não entendiam as redes sociais. Uhum. E era muito em cima dessas mesmas coisas. Você falou, pô, como assim você ficou o dia inteiro aí? Como assim você dá risada com... O que é meme? Não era compreensível. Hoje, todo mundo entende. Uhum. Né? Meu avô manda meme no WhatsApp. Assim. Uhum.